Então, voltando aqui com a segunda parte da nossa live, né, do dia 21 de julho de 2022. Nós falamos na parte anterior, na live anterior, na parte um, sobre a questão do espírito, alma e corpo, do que é o coração, que o coração, na verdade, quando a Bíblia diz, é algo, é o âmago, na verdade, né, do ser humano, não é esse coração que bate aqui, bombeia o sangue para os nossos órgãos. Na verdade, é o que está dentro de nós, que é o Espírito, na qual, né, o próprio Deus se comunica diretamente através do Espírito Santo. E nós falamos de Nicodemos, quando Nicodemos ele fala para o Senhor, né, quando Deus fala para ele, Jesus fala para ele assim, né, que é nosso Deus, importa-vos nascer de novo. Ele começa a dizer, mas como pode o homem sendo velho, né, nascer de novo? Aí Jesus fala, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, que é o Espírito Santo, né, é espírito, né? Então, o novo nascimento, na verdade, é um renascimento do espírito humano. Compreendeu? Também tem uma outra passagem na palavra de Deus, em João, né, capítulo de número 4, no versículo 24 ali, tem um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E a mulher samaritana ela começa a fazer alguns questionamentos a Jesus, né? Fala que Jesus, não, eu sou como tu, sendo judeu, conversa comigo sendo samaritana. E Jesus fala, ó, se soubesse quem fala contigo, tu pediria água a ele daria a você rio de água viva, né? Água viva. E aí ele fala, me dá essa água, Senhor, para que eu não venha mais aqui. E tem um momento que ela fala assim, olha, os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui. E vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Aí Jesus disse para ela assim: olha, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nota o seguinte: nós não podemos entrar em contato com Deus através do corpo, tá? Nós só podemos, ou da nossa mente, tá bem? Deixar isso claro. Porque existem religiões em que você tem que esvaziar a mente para que você possa ter um contato, né, com seres espirituais, mas nós mantemos a nossa mente em Cristo para obtermos o contato com o nosso Deus, o Deus único que está nos céus, que deu seu Filho, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós e há de vir novamente para buscar a sua igreja, ou buscar-nos individualmente, ou buscar a sua igreja no arrebatamento. Amém? Então, não é através do corpo nem da mente, é somente através do nosso espírito que podemos entrar em contato com Deus. Tá bom? Então, não tem como, não tem conversa, não tem meio termo, é através de Jesus, porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus como nosso Salvador. E em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: veio para o que era seus, veio para os que eram seus, judeus. Mas os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, os que creem no nome de Jesus o recebem, né? E o têm como Senhor e Salvador e deixam de ser criaturas e passam a ser agora filhos de Deus. Amém? Para você, para mim, para nós, passamos a ser filhos de Deus, tá? Nós precisamos confessar Jesus como Salvador. Uma coisa que veio no meu coração aqui é interessante. Muitas das vezes as pessoas elas vivem uma vida dissoluta, elas vivem uma vida sem qualquer compromisso com Deus, tá? Sequer lembram de Deus, sequer falam com Deus, sequer vão a uma igreja a aceitar Jesus como Salvador, mas de repente acontece uma tragédia, tá? Uma tragédia, alguma coisa, porque todos estão sujeitos a isso, que Deus nos guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos.
guarde o nosso presidente, né? Sua família também. E a gente pode acontecer, pode. Mas na vida dessas pessoas que não têm o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, quando acontece uma tragédia, a primeira coisa que a pessoa fala: Deus, por que você fez isso? É como aquele menininho, né? Que meme, ele... Entendeu? Deus deve fazer isso, né? Claro, né? Estou fazendo uma questão assim alegórica. Mas a verdade é essa. Porque a gente passa uma vida toda sem Deus, sem realmente confessar a Deus como nosso Salvador. E de repente, quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente vai querer é culpar a Deus. Ninguém culpa o diabo, né? Ninguém culpa a quem muitas das vezes está a quem muitas das vezes está servindo, né? Culpa a Deus que nunca serviu, porque quando você não serve a Deus, você serve o diabo, não tem meio termo, entendeu? Não tem meio termo. Dando continuidade, voltando aqui, né? 1 Coríntios 14:14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O espírito não é a mente, ou seja, o espírito não é a sua mente, tá bom? Então, olha só, algumas pessoas pensam erroneamente que a mente é o espírito. Geralmente são os dicotomistas, né? Nós somos tricotomistas, mas os dicotomistas eles pensam desse jeito aqui, tá? Eles pensam que a mente é o espírito, mas nós sabemos, tá? Conforme esse versículo que nós lemos, que quando falamos em línguas, né, isso não provém da nossa mente, nem do nosso próprio pensamento humano, mas do nosso espírito, do mais íntimo do nosso ser, do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Olha o que Paulo continua falando. Que farei? Ele diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Versículo 15. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que seu espírito é verdadeiro, tá? Ou seja, existe o espírito. Que você ora com a mente, mas você ora principalmente com o espírito, ok? Que é o centro, né? Que é o contato em que o Espírito Santo faz diretamente conosco. Por isso que a gente, de jeito nenhum, a gente esvazia a mente. Porque a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar, sabe, assim, ligado nas coisas de Deus para a gente entender as vozes que estão falando conosco. Eu costumo dizer, eu brinco, né, que são 3 vozes, mas eu brinco que tem mais uma, né? A primeira voz que deve ser ouvida sempre é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. A segunda voz que fala conosco o tempo todo é a nossa própria voz, né? Tem eu estava lendo num livro sobre espírito, alma e corpo, diz que nós conversamos conosco, né? Nós conversamos com a gente mesmo. Quando você está no banheiro, você fica conversando com você. Já viu aquela pessoa? Tem uma pessoa que quando ela está assim parada, daqui a pouco ela começa assim. Você conhece alguém? Eu conheço. Pelo menos conheço algumas. Mas uma eu conheço bem de perto. E ela conversa com ela mesma. E eu também. Às vezes quando eu tô assim, daqui a pouco eu... Você também faz isso. Você é perfeito. Então, e essa situação, quando você conversa com você mesmo, é a sua voz, sua própria voz, né? Primeiro, a voz de Deus. Segundo, a sua própria voz, a voz da sua mente, da sua consciência. Terceira voz, o diabo, que o tempo todo falando com você, né? E eu brinco que a quarta voz hoje, sabe de quem é? É a voz das redes sociais, é a voz que está por aí, né? Falando o tempo todo também com você e falando comigo. Mas nós que temos o Espírito Santo, quando nós ouvimos algumas vozes que não são de Deus, automaticamente a gente já é despertado e o Espírito Santo
né, nos guarda. Diz o texto, né, da palavra de Deus que nós devemos buscar todos os dons, né, todos os dons espirituais, né, mas o de interpretação de línguas, né, é o dom que a gente precisa também buscar. E um outro que a gente precisa também estar falando e buscando é justamente o dom de discernimento. A gente tem que discernir se a voz é de Deus, se a voz é nossa ou se a voz é do diabo, tá? Então é isso que a gente precisa. E a gente precisa da voz, ou melhor, dar ouvido à voz desse homem interior. Mas, como nós já dissemos, o homem interior é aquele que está lá no centro. E que quando nós não temos a Cristo, ele está como se tivesse morto, tivesse dormindo. Mas quando nós recebemos a Cristo como Salvador, né, esse espírito, né, que é o homem interior, aquele lado âmago, né, do centro, ele passa agora a estar dando ouvido sempre às coisas de Deus. Olha o que diz. Paulo, ele disse o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Paulo, ele identificou que há um homem exterior, né? É isso aqui que nós estamos vendo, e um homem interior, que é o que nós não vemos, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que muitas das vezes nós seres humanos, nós vemos muito por vista. Lembra aquela passagem quando o povo escolheu Saul para ser o rei? Se bem também que Deus já tinha falado, né, que enviaria, aquela questão toda, mas o povo estava olhando ali Saul. Diz o texto que Saul ele passava dos ombros de todos os outros, ele era sempre mais alto, né? Todo mundo numa estatura mediana e a Saul era mais alto do que todos. Então ele sobrepõe aos outros, tá? Então tem uma outra coisa. Paulo, então ele foi escolhido por vista. Quando Deus o rejeitou, Deus falou para Samuel: Samuel, vai lá agora, lá na casa de Jessé, que eu já tenho escolhido um outro rei, segundo o meu coração. E aquela história que quando chega lá, Samuel vai, chama os filhos. Aí vem um bonitão. Aí o Samuel, opa, esse é o rei que Deus escolheu. Aí Deus disse: Samuel, eu não olho como um homem olha. Eu vejo o coração. E diz que passou os 7 filhos. Mas faltou um. Que não estava junto deles, que era Davi, que estava lá no pasto, tomando conta de ovelha. E aí Deus fala: manda chamar ele aí, porque... Aí Samuel diz, né, manda chamar, porque a gente não pode sentar para comer enquanto ele não chegar. Então, o homem, até mesmo Samuel, um profeta de Deus, ele estava vendo ali conforme a visão humana, tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? A questão de você olhar apenas para o homem interior. Nesse momento, Deus ele está olhando o seu interior, está olhando o seu coração, está olhando o que está dentro de você. O que importa para Deus não são as suas roupas novas, bonitas, o ouro que você carrega na orelha, no pescoço, né? Na tiara, no pulso, tá? Nos dedos. O que importa para Deus é o que está dentro do seu coração, do meu coração. Amém? Isso serve para mim, serve para você, serve para nós. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer isso, né? Que o homem exterior ele é o corpo e o homem interior é o espírito. E o espírito, né? Ele tem essa alma, né? Assim como o corpo é governado pelas razões, né? Sem o Espírito Santo, automaticamente, né? O espírito começa, quando você e eu recebemos a Cristo como Salvador, começa a governar a nossa alma, que é automaticamente o corpo,
né, ele acaba obedecendo também. Amém? Às vezes quando ele não quer obedecer não, mas se a gente botar o Senhor ali, né, tá sempre em oração, buscando o Senhor, a gente vai ter vitória. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele completa aqui dizendo assim: se o corpo fosse o homem verdadeiro, Paulo teria falado: eu me esmurro e me reduzo à escravidão. Mas não, ele disse assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nota, queridos, que existe uma situação que eu e você precisamos entender. Paulo, ele está justamente incluindo essa questão do corpo, né? E dizendo sobre se referindo a isso, para que como se estivesse falando assim, que eu me esmurro e me reduzo à escravidão. Colocando o homem, tá? O eu ali é o homem por dentro, o homem interior que nasceu de novo, tá? E nós, tá, fazemos algo com o nosso corpo após isso acontecer, né? A gente quer doutrinar a alma, a gente quer que a alma obedeça o Espírito. Se não tiver Cristo, não tem como obedecer, tá? Você vai ser volúvel, vai ser aquele que Tiago disse, né? Homem de ânimo dobre, né? Que cocheia em 2 pensamentos, né? Então, é essa situação. Essa questão do homem exterior, né? Que olhamos, o homem exterior que nós olhamos, não é o homem verdadeiro. Tá? Você, né? O homem aqui é questão biológica, tá bom? O homem aqui é questão biológica e não de gênero, tá bom? Então, olha só. Não é o homem verdadeiro, mas apenas a casa onde nós moramos. Lembra que quando nós estamos na semana no mês de casa de julgamento. Aí tem um determinado momento que a gente recebe umas vestes, né? É como se fosse assim, essa camisa aqui, né, que diz não temas, creia, né? Ela recebesse essa outra vestimenta assim. Então, quando nós, na verdade, estivermos no céu, formos para o céu, nós vamos receber um corpo, né? Como Cristo, assim como o corpo de Cristo. E a gente vai ter um corpo transformado, igual Cristo tem no momento, tá bom? Então é essa situação. Então agora fica até mais fácil, né, para nós entendermos o que Paulo disse aos irmãos lá em Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo ele não estava escrevendo aos incrédulos. Paulo estava escrevendo aos cristãos, tá? E assim como escreveu os cristãos na sua época, ele também nos escreve hoje, né? Porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. E essa epístola aos Romanos, ela foi endereçada, em Romanos 1,7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, Paulo ele está escrevendo aos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nasceram de novo, tá? Mas que precisavam fazer algo com seus corpos e com suas mentes. Ok?
Então, gente, olha só, o novo nascimento, tá? Não é um renascimento do corpo, tá? Não é uma reencarnação, tá bom? Não existe. O novo nascimento é um renascimento do espírito humano, do espírito, do homem interior, tá? E a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência física, tá? Mas é uma experiência espiritual. Por isso que a gente não tem como explicar para as pessoas, entendeu? Então, é essa situação. Então, nós precisamos, quando Paulo diz que nós precisamos renovar nossa mente através da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Todos os dias, meditar, tá? Essa carta de Romanos, você tem que ter muito assim, muito, pedir muito ao Espírito Santo para te orientar, porque ela fala, sabe, coisas assim muito profunda. Principalmente Romanos 14, depois dá uma lida lá, tá bom? Note, né, que se trata de do seguinte, de nós fazermos algo tremendo na nossa vida, uma transformação diferente, tá? Você não tem como, né, fazer isso pelo seu corpo, porque quem transforma o interior é Deus, transformando isso, sabe para quê? Para a vida eterna, uma vida de convívio eterno com Ele. Por isso que não tem como ser no corpo, tá? É Deus que nos dá a vida eterna. E Ele nos oferece o seu Espírito, sabe para quê? Para conduzir cada um de nós como nós devemos nos comportar, segundo a vontade dEle. Amém? Então, eu e você, nós precisamos entender toda essa situação. Precisamos entender e buscar em Deus, tá? Tudo aquilo que é segundo a vontade dEle. Lucas, no capítulo 16, versículo 19, tá? Eu vou fazer um resumo aqui por conta da questão da hora do vídeo, tá? Diz que havia um certo homem que era rico e havia um outro homem que era pobre, né? Lázaro. E diz que, em determinado momento, o rico morreu, tá? Lázaro, o rico vivia regaladamente e Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa dele. Diz o texto, tá, que o rico morreu e foi sepultado. Diz o texto também que Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Então, nota uma coisa. Morreu e foi sepultado. O outro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Então, olha que existe uma diferença. Quando se morre sem Cristo, é sepultado, aguardar ali, tá? A volta de Jesus ali para o julgamento lá do julgamento final lá do trono branco, tá? Só que Lázaro, ele é levado, né? Levado agora para o seio de Abraão. Os dois estão ali no mesmo, né? Ali no mesmo, na mesma situação, porque na verdade antigamente era no mesmo nível onde estavam os dois, um no paraíso e o outro aqui, e havia um abismo entre eles que não podia passar de um lado para o outro. E aí o rico veio e fala assim: Pai Abraão, lembrando, existia Abraão, olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua, porque eu estou aqui em aflição. Abraão olha para ele e fala assim: olha, não dá para passar ninguém daí para cá, daí para cá, e nem daqui para aí. Aí ele fala assim: não, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E ele continua dizendo: olha, lembra-te quando tu estava lá em vida? Tu recebeu, versículo 25, né? Recebeu bens, e Lázaro igualmente males. Agora, porém aqui, ele está sendo consolado, porém tu em tormentos. O rico clamou a Abraão, dizendo assim: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. O homem é um espírito, gente, e possui uma alma. E nós vemos nesse texto, sabe, que a sua alma ficou intacta. Ficou intacta. Ele ainda, sabe, tinha emoções. Essa alma, né, na qual ficou intacta lá no Hades, ele viu que ele lembrou, né? Abraão lembrou a ele, ó, você vivia bem e Lázaro mal. Entendeu? E ele falou assim, o próprio rico falou, ó, tô atormentado aqui. Me ajuda, tá? Deus é um espírito, gente. Ele se fez homem, pois Jesus foi Deus manifestado na carne, vivendo num corpo humano. Ele assumiu o corpo físico e quando ele o fez, não era menos Deus do que era antes. Que eu e você possamos entender isso. A alma não morre. A alma não morre. Então eu e você precisamos decidir o que nós queremos. Não existe outro lugar. Só existe céu e inferno. E eu preciso optar para qual dos dois lugares eu vou viver minha vida eterna.